Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Estamos aqui mais um domingo para uma manhã de estudo. Hoje está aqui eu, a Teca, o Antônio, a Michela. Bom dia, Antônio. Bom dia, Cacá. Bom dia, prezados ouvintes. Bom dia, Cacá. Bom dia, Michela e Teca. Bom dia, meus queridos irmãos, ouvintes. Estamos muito felizes de poder mais uma vez estar aqui e participar junto com vocês desse estudo, desse momento em que nós nos recolhemos e lembramos de Jesus em nossos corações. Michela. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui de volta, depois de um tempinho fora, e estudar. Eu estava falando aqui pro pessoal, né? Estudar de novo para vir aqui conversar com vocês é maravilhoso. Um bom dia, um ótimo dia a todos vocês. A gente tem que estudar, não tem como, né, Michela? Gostaria também hoje, gente, de mandar um abraço especial, né, para o pessoal lá do Centro Espírita Allan Kardec. Daqui a pouquinho eles começam já a reunião deles da manhã, né, rogando aos espíritos amigos que envolva todos eles, ao orador da manhã. E nós vamos então passar para o momento espírita, que traz como tema hoje o tempo. Um autor desconhecido escreveu certa vez que a alegria, a tristeza, a vaidade, a sabedoria, o amor e outros sentimentos habitavam uma pequena ilha. Certo dia, foram avisados que essa ilha seria inundada. Preocupado, o amor cuidou para que todos os outros se salvassem, falando: "Fujam todos, a ilha vai ser inundada." Todos se apressaram a pegar seu barquinho para se abrigar em um morro bem alto no continente. Só o amor não teve pressa. Quando percebeu que ia se afogar, correu a pedir ajuda. Para a riqueza apavorada, ele pediu: "Riqueza, leve-me com você." Ao que ela respondeu: "Não posso. Meu barco está cheio de ouro e prata e não tem lugar para você." Passou então a vaidade e ele disse: "Dona Vaidade, leve-me com você." "Sinto muito, mas você vai sujar meu barco." Em seguida veio a tristeza e o amor suplicou: "Senhora Tristeza, posso ir com você?" "Amor, estou tão triste que prefiro ir sozinha." Passou a alegria, mas se encontrava tão alegre que nem ouviu o amor chamar por ela. Então passou um barquinho onde remava um senhor idoso e ele disse: "Sobe, amor, que eu te levo." O amor ficou tão feliz que até se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando ao morro alto, onde já estavam os outros sentimentos, ele perguntou à sabedoria: "Dona Sabedoria, quem era o senhor que me amparou?" Ela respondeu: "O tempo." "O tempo? Mas por que ele me trouxe aqui?" "Porque só o tempo é capaz de ajudar e entender um grande amor. Dentre todos os dons que a divindade concede ao homem, o tempo tem lugar especial. É ele que acalma as paixões indevidas, ensinando que tudo tem sua hora e local certos. É ele que cicatriza as feridas das profundas dores, colocando o algodão anestesiante nas chagas abertas. É o tempo que nos permite amadurecer, através do exercício sadio da reflexão, adquirindo ponderação e bom senso. É o tempo que desenha marcas nas faces, espalha neve nos cabelos, leciona calma e paciência quando o passo já se faz mais lento. É o tempo que confirma as grandes verdades e destrói as falsidades, os valores ilusórios. O tempo é, enfim, um grande mestre que ensina sem pressa, aguarda um tanto mais e espera que cada um, por sua vez, se disponha a crescer, servir e ser feliz. E é o tempo, em verdade, que nos demonstra no correr dos anos que o verdadeiro amor supera a idade, a doença, a dificuldade.
e permanece conosco para sempre. Neste mundo tudo tem a sua hora, cada coisa tem o seu tempo. Há o tempo de nascer e o tempo de morrer, tempo de plantar e de colher, tempo de derrubar e de construir. Há o tempo de se tornar triste e de se alegrar, tempo de chorar e de sorrir, tempo de espalhar pedras e de juntá-las, tempo de abraçar e de se afastar. Há tempo de calar e de falar. Há o tempo de guerra e o tempo de paz. Mas sempre é tempo de amar. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, prezados ouvintes, a mensagem do Momento Espírita, e uma mensagem bem, como fala, é bem no tempo certo, né? Porque no tempo certo. A gente tem ouvido muitas vezes as pessoas dizerem assim: o tempo é o melhor remédio, e é uma verdade, né? Nada do que o tempo, né, para curar feridas, né, curar mágoas. Tem Machado de Assis, se eu não me engano, ele tem uma fala que diz assim, ele escreve, né, na verdade, ele diz assim que, é mais ou menos assim, gente, não me lembro assim muito claramente, mas ele diz assim que o tempo é uma grande tela em branco, onde você pode pintar ali de tudo, né? Pode pintar um castelo, pode pintar árvores, uma paisagem, pode pintar o amor, tudo. Ou você pode não pintar nada. E exatamente assim é a nossa vida, né? No nosso tempo, nós podemos aproveitar esse tempo sempre em coisas boas, coisas edificantes, ou então nós podemos passar o nosso tempo sem fazer nada e angariando, às vezes, mal para nós mesmos, não é, Antônio? Exatamente. Eu fico preso à última fala do Momento Espírita, né? É sempre tempo de amar. E como espírita que somos, sabedores da imortalidade da alma, sabemos que esse tempo em que vivemos encarnados é um tempo transitório, em que muitas vezes nós achamos que evoluímos quando estamos mais velhos. Mas não, essa maturidade não significa evolução. A evolução está quando compreendemos que é sempre tempo de amar. Que é sempre tempo de amar o nosso próximo, que nós nos preocupemos com o outro e que busquemos viver com utilidade, sabendo ser útil na vida, aonde estivermos, se somos pais, se somos avós, se ainda somos filhos, mas sempre vendo a utilidade que temos no mundo para promovermos esse tempo de amar. É isso. Às vezes a gente fala, né, Antônio, que, né, Michela também, que fala sobre a imortalidade, espírito eterno, né? A gente vai ter muito tempo, né? Quando a gente começa a falar, às vezes, alguma coisa para alguém, diz assim, então tem tempo, né? Se o espírito é imortal, e aí eu tenho muito tempo ainda para me melhorar. Mas não é jogar o tempo fora, né? Eu tenho tempo para melhorar, eu tenho tempo ainda para refazer algumas coisas e tudo. Mas a gente não pode menosprezar o tempo de agora, porque agora nós vamos construir o nosso futuro, não é, Michela? E no momento espírita ali, né, não sei se, no meu entendimento ali que a gente ouviu, o amor, ele foi o último, né, a entrar, a sair daquela situação, porque tem vários pontos que a gente pode ver aí, né. Um deles é que o amor, como Jesus e Deus ensinou, esse é o nosso objetivo final. E é o mais difícil a gente conquistar. Porque a gente ama, às vezes, aquele familiar, mas não ama a todos. Como Jesus e Deus ama a todos. Então a gente ainda não desenvolveu. E só o tempo
para desenvolver, para começar a compreender. Então, por isso ele é o último, porque é a virtude maior. Uma vez que você tem ela, todas as outras você já sanou. E olha que interessante, né? Jesus mostrou isso, ele trouxe o amor, o amai-vos, como o Antônio falou, uns aos outros. E esse desenvolvimento deve ter tempo para a gente conseguir, porque a gente precisa largar os nossos vícios, os nossos orgulhos, as nossas mudanças. Então, cada vida, que a Teca acabou de falar do Espírito Eterno, né? Cada vida é um tempo dado por Deus para o aperfeiçoamento nosso, para chegar nesse amor. Esse amor divino, esse amor de um com os outros. Esse amor que vai nos trazer alegria em todas as situações. Que não há mais tristeza, não há mais desigualdade. Tudo, não há mais guerra, não há mais sofrimento. Tudo isso é suprido pelo amor. E por isso, ele é o último, porque ele sempre vai pensar no outro primeiro. E também porque ele é o mais difícil de conquistar, porque é a nossa mudança. Então esse é o amor divino, na Teca. Sim. No domingo passado, se eu não me engano, acho que foi domingo passado, sim, que o Miguel, né, estava eu e o Miguel aqui no programa, e o Miguel estava dizendo assim que os assuntos, né, eles se casam. Então, assim, a gente não sabe qual vai ser o tema do momento espírita, do momento espírita. A gente só sabe quando nós chegamos aqui, né? Ou o que vai ser a reflexão espírita com o Zé Antônio. E aí, e a gente vem já com um tema que a gente está estudando. E as coisas se encaixam tão bem, porque hoje estava falando sobre o tempo e sobre o amor, né? E o Zé vai falar sobre a reencarnação e os laços de família, né, que é o amor da família também. E nós vamos falar hoje sobre João Evangelista, que toda a sua doutrina também está se baseada no amor. Olha só, né, tudo parece que é interligado, né? A espiritualidade, ela já prepara tudo. Então, quando a gente pensa assim, eu vou fazer um programa, e a espiritualidade já se incumbiu de deixar tudo já interligado, tudo preparado. E é exatamente então sobre amor que nós vamos falar hoje, né? Nós estamos estudando o livro Vida e Atos dos Apóstolos, né, de Cairbar Schutel. E nós vamos falar hoje do tema que vai falar sobre a ação de João Evangelista. E aqui Cairbar, já no início, né, ele começa a falar então sobre João, quem era João, né, como é que João entrou passou a ser o apóstolo, né, de Jesus. Então ele começa, né, depois eu vou passar para o Antônio, ele começa dizendo assim, que João Evangelista, ele foi um dos mais eficazes no apostolado. E ele diz assim que era um homem de grande erudição, quer dizer, era um homem de grande sabedoria, né? E ele fala que foi então um dos 12 apóstolos escolhido por Jesus para levar às gentes a sua palavra. João era irmão de Tiago Maior, que era pescador também como ele, e que foi convidado então pelo mestre quando ele estava junto com o seu pai, consertando redes. Então o mestre o chama para o seguir, né? E depois da morte de Jesus, ele se encarregou de cuidar de Maria, a mãe de Jesus. Samaria, Jerusalém e Ásia Menor foram então um teatro do seu apostolado. Mas Éfeso também, né, foi já no final, né, do seu tempo, tudo, ele já também se instalou em Éfeso, e lá também ele construiu uma igreja, né? Desterrado depois para a ilha de Patmos, que a gente vai comentar depois sobre isso. E teve visões, e foi quando ele então fez o Apocalipse, né, Antônio? Isso. Não é fácil falar de João. Não. Porque quando Cairbar separa e diz a ação de João,
é que ele faz lembrar a ação de todos os apóstolos, né? E João foi o único que permaneceu ali e acompanhou todo o processo de prisão do Cristo, de humilhação, né, diante dos fariseus ali, dos homens da lei da época, até a sua crucificação e morte. Ele estava lá diante da cruz junto com Maria, mãe de Jesus. E é aquele momento sagrado em que o Cristo diz, né, mulher, eis aí teu filho, né? E fala para João, né, eis aí tua mãe. E ele compreende perfeitamente que ele tem que cuidar de Maria até Maria falecer naquele período, né? Então, essa ação de João é a mais assertiva, e a gente se pergunta, e os demais, que, como Pedro, que também a sua ação é muito famosa, né? Porque o Cristo a revela, dizendo que ele iria negá-lo por 3 vezes até o galo cantar, né? E os demais, né, que cada um se escondeu com medo de morrer naquele momento. E nós aqui, hoje, no confortável das nossas vidas, sem sermos mais perseguidos como os cristãos do passado, aqueles que escolheram seguir a Jesus, sempre tiveram dificuldades. Como o próprio Caibá teve dificuldade na década de 30, quando é a época de publicação deste livro do qual nós estamos lendo. Então, é um pouco disso que Caibá está passando para nós, dessa experiência dele, da experiência de João, da experiência de todos na vida. E quando a gente fala do tempo, o tempo na mensagem, ele vem com essa finitude. Nós temos essa dificuldade de entender o tempo no infinito, que é compreendermos a nossa própria imortalidade, essa herança divina. E como espírita nós já sabemos, primeiro dos princípios do espiritismo é a crença em Deus, e o segundo é a imortalidade da alma. Então, o espírita, ele tem essa certeza dentro dele. Ele sabe que isso é uma verdade. Então, nós estamos na oportunidade hoje, alma encarnada, vivenciando e tendo essa experiência, como João, que teve a ação assertiva e traz para nós, nas suas epístolas, no seu livro, João nos traz a revelação do Consolador prometido. João nos traz a revelação do Verbo, que é Jesus, o amor encarnado, o amor visitando o planeta Terra, porque se hoje nós estamos aprendendo a amar, nós estamos aprendendo a amar por Ele, por Jesus, porque foi Jesus que nos orientou. Nós não tínhamos a menor noção do que era isso. Como crianças que viemos a esse planeta para viver, que Ele preparou para nós. E nós aqui estamos, aprendendo a cada dia. E há tempo para tudo, como diz o Eclesiástico, realmente, como diz o Eclesiástico. Há tempo para tudo, e nós sabemos disso. Nós, inclusive, sabemos tanto que perdemos a noção do tempo. Mas faz parte do aprendizado, tudo nós, sem julgamentos, sem punições, porque Deus só nos ama. Deus não nos condena, Deus não nos castiga, Deus nos ama sempre. E nós aprendemos isso com Jesus, através da literatura de João principalmente. Por isso essa ação assertiva que Caibá vem trazer para nós agora, vem relembrar para nós jamais esquecer. Não podemos esquecer disso.
você falou uma coisa bem interessante aí, Antônio, porque João, na verdade, João aprendeu a amar ao perceber o quanto Jesus o amava. O amava, é né? impressionante. Olha só. Mas é interessante porque assim, ó, João, ele é conhecido, né? Quando a gente fala de João, a gente já se remete a esse, o apóstolo amado, ou o discípulo mais amado, né? Não que tenha sido ele o mais amado, Jesus amou a todos os outros, né? Mas ele mesmo se colocava como um discípulo amado. Então, quando ele, no Evangelho de João mesmo, se você ler, você vai ver ele falar assim, aquele mais amado, quando ele ia se referir a ele mesmo. E a gente vê bem isso, né, Michela, nas cartas, né, quando ele enfoca insistentemente a respeito do amor. E para o apóstolo, então, a religião era o amor, e nas suas epístolas, né, pode bem resumir o preceito, né, do amai-vos uns aos outros. Aí eu gostaria que a Michela lesse, A epístola aqui, inicial. O capítulo que Carbar ele coloca aqui nesse texto, que está no capítulo 2, 7 e 11, né, acho que é da primeira epístola. Da segunda epístola, E João, né, falando um pouquinho mais, João, que é o apóstolo do amor, né, ele conquistou a todos com amor. Depois a gente vai falar de Patmos, né, onde ele foi preso no final, quando já era velhinho, mas todos os soldados ele conquistou de Roma. E ele, com amor, os soldados chamavam ele de pai. E no finalzinho, quando ele saiu, né, a história é maravilhosa de João, né, e que ele foi o único que morreu de velhice mesmo, né, dos apóstolos todos. Ele não morreu diferente, ele até chegou a ser colocado em óleo fervente, mas saiu ileso. E aí ele saiu dali da ilha de Patmos e voltou, né, para Maria, lá em Éfeso, né? E quando ele saiu, os soldados falaram: ai, João, troca o seu nome. E chamavam ele de Pai Francisco. Olha que interessante. E João já falava com os peixes, com os pássaros. Dizem que quando ele sentava na ilha de Patmos para falar de Deus, todos, inclusive os animais, ficavam ao redor deles para ouvir. Então ele era puro amor. Só corrigindo, é na primeira epístola que você vai ler, né? Porque eu falei segunda epístola. Ok. Aí nessa epístola, João, novamente, ele prega muito fortemente o amor. Que fala, eu não vou ler, acho que ela inteira, né? Mas eu vou ler uma parte aqui que fala assim, ó: aquele que diz estar na luz e aborrece o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão, que permanece à luz, não há nele motivo de tropeço. Mas aquele que aborrece o seu irmão anda nas trevas e não sabe por onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. E ele fala mais em cima nessa epístola também, ele começa: filhos, amai-vos uns aos outros. É logo a primeira frase da epístola, ele fala isso. Não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tendes tido desse o princípio. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Entretanto, é um novo mandamento que vos escrevo, o qual é o verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se estão dissipando e a verdadeira luz se brilha. João, ele compreende, ele entende o que Jesus falou. No capítulo 14 de João, no versículo 9, Jesus passa aos apóstolos e João absorveu isso, repassa isso em cada epístola dele, falando do amor ao próximo, falando do amor verdadeiro, que ele compreendeu quando Jesus fala assim no versículo 9 do capítulo 14: como o Pai me amou, assim também vos amei. Permaneceis em meu amor. Se guardais meus mandamentos, permaneceis em meu amor, assim como eu guardei o mandamento do meu Pai e permaneço em seu amor. Eu vos disse,
estas coisas, para que minha alegria esteja em vós e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento, que vós ameis uns aos outros como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que esse, dar a vida por vossos amigos. Vós sois meus amigos, se fizeis o que eu vos mando. Não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu patrão, mas eu vos chamo de amigo, porque vos manifestei tudo o que eu ouvi de meu Pai. Não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e produzirdes frutos, e para que vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires a meu Pai em meu nome, eu vos conceda. Isto eu vos mando, que ameis uns aos outros. Então, Jesus passando isso aos apóstolos, João amou a todos. Ele transferiu. E amar, gente, amar é isso. Amar é amar o amigo, é amar o próximo, não é amar só o filho. É transformar esse amor numa alegria. É muitas vezes dar a vida no lugar do seu amigo, como Jesus o fez. Ele falou: eu vou dar a amigo, porque não existe amor maior do que esse, quando é o amor que doa, o amor que transfere, o amor que aceita as diferenças de cada um, o amor que entende que cada um tem o seu tempo de aprendizado, mas que todos chegaremos no amor eterno. Né, Teca? Bem isso, Michela. E a gente chama a atenção nessa leitura que a Michela fez lá da primeira epístola, quando ele diz lá, ó: aquele que ama seu irmão permanece na luz, não há nele motivo de tropeço, mas aquele que aborrece a seu irmão anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegam os olhos. Nesse aqui a gente vai bem de acordo quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha, né, quando ele fala do amor ao próximo, né, Antônio? Que ele revela exatamente isso daqui, está dentro daquilo que Jesus fala. Que nós temos que amar o outro, né? Nós temos que nos doar ao outro, não é? Isso, em teoria, é bem mais fácil do que na prática, né? Quando nós lemos os evangelhos, e nós hoje temos a oportunidade de ler os evangelhos juntos com a pedagogia que Kardec nos trouxe. Allan Kardec nos traz essa pedagogia explicando o porquê das dificuldades que temos com relação a nos amarmos de forma integral e termos esse amor verdadeiro uns com os outros, pela falta de sintonia. A física, ele vem e explica o porquê, a dificuldade de amar aquele que não nos ama, aquele que nos odeia, a dificuldade que temos de amar aquele que nos faz as coisas que não queremos que façam conosco. Por exemplo, quando Jesus diz: amai os vossos inimigos, se queres ser perfeito. E essas dificuldades todas está também devido à letra. E aí nós temos que lembrar de Paulo, quando ele nos faz aquela observação maravilhosa de que a letra mata e o espírito vivifica. E realmente João entendia a religião como o amor, e nós aprendermos o amor demora porque já se passaram mais de 2000 anos e nós estamos batendo cabeça. As religiões se formam e nós temos a dificuldade. Elas se formam, elas se dividem, elas crescem, tudo com esse desejo de proselitismo. Nós temos muita dificuldade de dividir o conhecimento. E na doutrina espírita nós aprendemos que a nossa grande dificuldade está no egoísmo e no orgulho. Esses antagonismos do amor, egoísmo e orgulho.
E é a forma que João escreve para nós. Ele sempre traz os antagonismos. Ele fala de luz, ele fala de trevas, ele fala de amor, ele fala de desamor. Ele vai trazendo os antagonismos para que nós façamos as reflexões. Façamos as reflexões sempre em nós. Porque o aprendizado, ele é individual. Nós vivemos em conjunto, em sociedade. Necessitamos aprender em conjunto, porque quando nós aprendemos no individual, porque no individual você vai aprender aquela grande lição do Cristo, quando ele diz assim, né? Para nós termos muito cuidado, orai e vigiai. É vigiar os próprios pensamentos, é vigiar as próprias ações. O porquê que demoramos tanto a absorver esse amor, que é a verdadeira religião, né? A verdadeira religião do Cristo é o amor. Como a gente costuma dizer, né? O amor encarnado. E fica difícil você encontrar até palavras, porque muitas vezes não tem palavras ainda para que nós coloquemos, porque estamos numa fase, nesse aprendizado, em que amamos sempre com interesse, e não daquela maneira que o Cristo diz assim, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Amar de forma desinteressada, amar por amar realmente. Como Michela citou, né, quando João falava, até os pássaros, os animais, as plantas, o vento acalmava para ouvi-lo. Isso é de uma magnificância, a gente se colocando. Imaginem vocês onde vocês estiverem agora e lembrando de Jesus, lembrando dessas palavras de João, mas lembremos de Jesus. Jesus falando aqueles sermões maravilhosos, como o Sermão da Montanha, onde trouxe para nós os ensinamentos que até hoje são esses ensinamentos que nos guia para uma imortalidade da perfeição, onde é possível nos ensinar de fato o que é necessário. E lembrando mais uma vez da mensagem, é necessário lembrarmos que é sempre tempo de amar. O Evangelho de João, né, no Evangelho de João a gente vê, quando fala assim, a ação de João Evangelista, a gente vê assim que realmente era um apóstolo que estava sempre presente, né, na vida de Jesus, ou ao lado de Jesus, né, porque nós vemos no Evangelho que ele estava junto com Jesus no Monte Tabor, né, quando houve a transfiguração, estava Tiago, Pedro e João. Aí ele estava também quando foi a filha de Naim, né, que João estava junto com Jesus, quando ela estava morta, né, achavam que ela estava morta, né? Ele esteve presente. Então a gente vê assim que ele era um apóstolo jovem, porque ele começou, né, já muito jovem dentro desse messianato, mas mesmo assim ele era como os jovens de hoje falam, né, ele era um espírito atenado, né? Ele estava sempre atento às coisas que aconteciam e sempre absorvendo lições de tudo aquilo que ele via, aprendizado de tudo aquilo. Então falava assim que ele sendo tão jovem, ele colocou no seu evangelho uma visão, né, mais espiritualista, eles falam até que o evangelho de João era um evangelho espiritual. E a gente vê assim, às vezes algumas coisas assim que destoam um pouquinho do evangelho, vamos dizer, de Mateus, né, que eles como fala assim, é mais terra, mais didático, né? E o de João é mais espiritual, né? Ele coloca as coisas assim com mais sentimento, tanto que ele deixa o título, né? Vamos dizer assim, um título que Jesus tinha colocado para ele e para o seu irmão como filhos do trovão, e eles passam a ser então um discípulo amado, né? Porque ele começa a
aquele espírito afoito que ele tinha, tudo, ele já começa a ser mais sereno e tudo, através dos aprendizados mesmo de Jesus. E a gente vê também, né, que ele, assim como os outros os outros discípulos ou apóstolos depois, eles também foram muito perseguidos, eles, né, e ele também, tanto que ele também chegou à prisão, né, ele foi preso, depois foi libertado, e depois é quando ele é desterrado, né, que ele vai para a ilha de Patmos. E lá também, gente, ele fez um trabalho, a gente vê muito esse trabalho de João, porque ele nunca parou, mesmo ele estando lá, e aí pensa assim, mas ele está lá, e está lá junto com os soldados romanos, ele não vai fazer nada. Ao contrário, né, como a Michela já deu uns spoilers ali, ele o tempo todo ele estava falando sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre o amor, e a gente vê que ele lá naquela ilha, ele também, a ação dele não deixou de ser praticada, né? Ele de uma certa forma, ele falava do Evangelho de Jesus, ele falava dos seus feitos, ele falava dos exemplos, e com isso ele foi transformando também aqueles soldados que estavam ali. E tudo isso a gente vai ver muito detalhadamente e de uma forma assim muito bonita no livro Francisco de Assis, que é editado pelo Espírito Miramês, né? E quem escreve é Nuno Maia. Acho que é maravilhoso esse livro, Nuno fantástico. Maia, tem um outro nome ali no meio que eu não me lembro, é Nuno Maia. É um livro muito, muito bonito, muito lindo de se ver, e fala toda a trajetória de João, e fala dessa trajetória dele lá. A gente lê às vezes em outros lugares, né, falando sobre a lenda. Eles contam isso como lenda, né, de João ter sido colocado num balde de azeite quente e não ter sofrido nenhuma queimadura. E o Espírito Miramês, ele vai narrar esse episódio aí com muita clareza, né? E ele, inclusive, ele conta o sofrimento dos soldados ao ter que tomar essa atitude de colocar João numa situação tão terrível, né? E eles choram nessa hora. E é quando, depois que ele sai de tudo isso, e aí o Domiciano, me parece que era o rei, e eles falam que soltasse ele. Mas o soldado romano, já sabendo que podia ter alguma estratégia em cima de tudo isso, né, ele pede para que João então troque o nome dele. Ele volta para Éfeso, troque o nome, né? Então ele é chamado de Pai Francisco. E realmente havia mesmo uma coisa de pegar ele depois, né, de acabar com o João depois, porque se fizesse alguma coisa ali, nossa, né, ia ter uma repercussão muito grande. E aí, em um momento muito bonito que eu acho, dentro dessa leitura toda, e a Michela vai se lembrar disso, porque ela leu o livro também, você leu, João Antônio, esse livro? Não, é lindo esse livro. E o soldado chega para ele e começa a reclamar para João, né, dizendo assim que vida dele, né, tá ali naquela ilha, longe de tudo, enquanto que os amigos deles, né, os companheiros dele estavam lá em Roma, se divertindo, tendo do bom e do melhor, e ali eles eram obrigados até a tomar água salobra. E aí o João, então, vendo, né, a situação do soldado, ele então levanta, né, os olhos para o céu e faz uma prece a Jesus, rogando o amparo, né, para aquele filho dele que estava lá e que só queria uma água. E ele se lembra de quando Moisés, né, Michela, quando Moisés também usa, né, da prece e tudo, e também traz água para aquelas pessoas no deserto. E ele começa a fazer então a prece, e ele ainda está em prece, ainda quando já os seus pés começam a se afundar na água. E os soldados então não acreditam naquilo, porque começa a brotar água de todos os lados, assim, uma água límpida. E eles então, no primeiro momento, o desejo deles é se atirar e beber aquela água. Mas aquela água não era só uma água que matava a sede, mas era uma água também que fortificava, né, que fortalecia eles. É muito lindo.
Então a gente vê que durante todo o tempo dele lá em Éfeso, em Patmos, ele não ficou de braço cruzado, né, Michele? Ele ficou trabalhando. E o amor dele, o amor de João era tão forte, né? Que ele curava, como você falou, curava os soldados, e eles amavam João, começaram a amar. João não era mais, ficava preso numa cela, ele tinha liberdade de ir na ilha para onde ele quisesse, todos procuravam João. E olha que interessante, porque Jesus, ele falou que quem ama está com ele, e se está com ele, está com o Pai. E interessante, né? Aquele que mais ama, aquele que realmente está com Deus, porque tem um amor, é onde tem as revelações. E é por isso que João é escolhido para as revelações. E é por isso que o Evangelho de João, ele se trata da revelação da verdade e a revelação da mentira. Lá no versículo 18 a 29, ele vai falar da revelação da verdade e da mentira, dos falsos profetas. E ele fala que o anticristo, ele vai falar também do anticristo, mas que anticristo é aquele que nega o pai e o filho. E que todo aquele que nega o filho não tem o pai. Quem confessa o filho não tem o pai. O que vós, porém, ouviste desde o princípio, permanece em vós. Se o ouviste desde o princípio, permanece em vós, permaneceis também o Pai e o Filho. Então ele fala deste amor, ele fala do anticristo, ele fala que assim como existe os falsos profetas, são aqueles que ainda não compreendem e não amam Deus. Porque quando você ama na profundidade que João amou, as revelações vêm direto do Pai, assim como Cristo. Ele falava, eu e o Pai somos um só, porque eu sigo o mandamento do meu Pai, que é amar uns aos outros. E as coisas se tornam mais claras, se tornam mais leves, o jugo fica leve e suave. Não existe mais dor, porque compreende, porque ama tanto quanto o Pai. E aí não é mais ele que vive, é Deus e Jesus que vivem nele. Isso é uma frase muito de Jesus, fala, né? Que eu vivo dentro mais, não é mais a pessoa que vive, mas é o amor que vive, porque Deus é amor, Deus é oportunidade. E olha que interessante, quando o Evangelho de João, que fala das revelações da verdade e da mentira, o começo, o princípio do nosso tema de hoje, o tempo. O tempo é encarregado de tirar o que é verdade e o que é mentira. As leis de Deus são imutáveis até hoje. A lei dos homens mudam. As religiões no passado não era permitido o cristianismo. Depois veio o cristianismo. Depois veio outras religiões. Não importa qual religião você segue ou não, o que importa realmente é amar uns aos outros. E fizermos isso em todas as religiões, tem isso em comum. Essa palavra de amar uns aos outros. Olha que interessante. Isso é a verdade. É a verdade que o tempo não derrubou, porque é a verdade. O tempo só derruba o que não é a verdade. Então todas as religiões fazem isso. Então eu vos aconselho a ler, porque João, ele traz no seu evangelho, depois disso, a explicação do Espírito da Verdade. Ele diz lá no capítulo 14, 15 e 16 do seu evangelho, ele vai falar muito do Consolador prometido. Ele vai falar muito do Espírito da Verdade, que vai trazer todas as informações que Jesus fala, eu não consigo revelar agora porque o vosso espírito não está preparado, mas eu mandarei depois um Consolador, que é falado pelo Espírito da Verdade. Temos na obra depois do Allan Kardec, tanto no Livro dos Espíritos quanto no Evangelho, a gente tem o tempo inteiro, principalmente no Livro dos Espíritos, nas explicações, o Espírito da Verdade falando. É o mesmo nome que Jesus deu lá com João, lá dizendo que o Espírito da Verdade voltaria para revelar. Então, independente de sua religião, leia
leia com curiosidade, e se aquilo tocar o vosso coração, absorva, porque esse é o nosso tempo, é o tempo de a gente aprender, é o tempo de a gente se desenvolver. E toda fé, ela deve ser raciocinada, porque a gente precisa compreender se aquilo toca o nosso coração, porque quando toca o nosso coração, vem de Deus. Não é isso, Teca? Nós vemos que, diante de tudo que a gente já está falando ali, nós vemos que João foi o profeta do Espiritismo, né? Porque se a gente for olhar, a Michela citou o capítulo 14, tá? De João 14, 16, 17, 15, 26, 27 e 16, 12 e 15 ela citou. Então nós vemos então que ao transcrever textualmente, né, a promessa de Jesus sobre as manifestações dos Espíritos, que consiste então na falange poderosa da verdade e da consolação que viria transformar o mundo, né? Eu vou pedir para o Antônio ler uma passagem aqui, que é a instrução dos Espíritos, e que João Evangelista é que vai dizer, né, quando ele vai estar falando a respeito desse do Espiritismo, que ele está nos chamando já a atenção para isso. Está no capítulo 8º, bem-aventurados os que têm puro coração, no item 18, o último parágrafo. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. E aqui nós observamos mais uma vez, como eu disse para vocês, essa forma de escrever em contrastes. Sempre assim ele vai nos ensinando. Ele fala sobre, como disse Michela, as mentiras e as verdades. E aqui ele deixa muito forte, né? Chegados os tempos, explicados, nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas. E nós estávamos aqui lembrando, porque João, ele vem e assina a introdução, os prolegômenos do livro dos Espíritos. Ele lidera aquela falange de Espíritos e vem trazer essas informações, vem na liderança. E nesse capítulo aqui, deixai que venham a mim as criancinhas, lembrando mais uma vez esse contraste de criança, adulto. Quando criança nós temos essa pureza, mesmo sabendo como espíritas de que o espírito da criança já é um espírito adiantado, mas ele faz o contraste na visão material, aquela que nós observamos, a criança e o adulto, essa pureza. E é essa pureza que nós temos que permanecer com ela, para podermos estar na grande festa de núpcias, estarmos com a vestimenta e não sermos chamados a atenção de estar ali sem a vestimenta. A vestimenta é a pureza de coração. Essa pureza de coração nós temos que lutar para ter. É nos libertarmos dos preconceitos do mundo, buscar conhecimento para termos conceitos e não preconceitos, respeitarmos sempre a opinião do outro, respeitarmos o outro, nos colocarmos no lugar do outro, sempre estarmos dispostos a ouvir, apenas ouvir sem julgamento. São essas coisas que vai trazendo a pureza do nosso coração. Nós sermos esse ser integral. Se ainda não chegamos à perfeição, estamos aqui no caminho, sabemos o que nos aflige, as nossas próprias faltas, as nossas próprias mazelas, reconhecê-las e trabalhar com elas
Não esperar a perfeição para poder trabalhar com elas, identificando em nós essas dificuldades, trabalhando diariamente para vencê-las, vencendo em nós, para nos tornarmos exemplos vivos desses ensinamentos, por onde passarmos, onde estivermos, principalmente no cadinho familiar, como um exemplo dentro da nossa própria família, onde Deus nos colocou para vivermos as experiências mais importantes, que é as experiências que vai nos fazer crescer definitivamente para alcançarmos essa questão de que estamos aqui trabalhando, que é aprender a amar. Aprender a amar. É justamente isso. E para amar, nós temos que ter essa pureza de coração. Né, Terezinha? É verdade, Antônio. Nossa. Na Revista Espírita de 1863, o apóstolo João, ele enfatiza, né, que chegou então a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a própria essência do cristianismo, né? E ele assim procede, ou assim procedeu, quando ele vivenciou a personalidade firme e resoluta de Francisco de Assis, né? Porque a gente sabe que pela literatura espírita que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, né? Tanto que lá, depois que ele sai da ilha de Patmos, ele já começa a ser chamado de Pai Francisco. E aí ele volta como Francisco de Assis, vivendo já o cristianismo, né? Se doando. E a gente vê que aí também, na figura de Francisco de Assis, o amor está presente em todo instante, né? E como Caibar Schutel escreve aqui logo no início, né? E ele fala que João era um homem de grande erudição, né? Quer dizer, de grande sabedoria. Tanto que ele escreveu então o 4º Evangelho, ele escreveu 3 epístolas, 3 cartas e o Apocalipse. E o Apocalipse, na verdade, ele escreveu quando ele estava em Patmos, ou quando ele volta ele volta depois a Patmos para escrever o Apocalipse. Então ele é lá que ele... Já bem velhinho. Bem velhinho. E dos apóstolos, João foi o único apóstolo que morreu de velhice, né? Mas ele já não fazia mais aquelas preleção, aquelas coisas. Mas o tempo todo ele chamava a atenção de todos para o amai-vos uns aos outros. Então, Caibar Schutel, ele encerra esse texto falando assim: bendito seja João, o apóstolo amado de Jesus, e que ele nos auxilie a cumprir a vontade do grande mestre. E é assim que então nós encerramos, né? Teria tantas outras coisas para ser dita, né? Mas o tempo não permite. Nós vamos então agora passar para a reflexão espírita, né, com o Zé Antônio, com o tema Reencarnação e Laços de Família. Olá, amigos. Quando Allan Kardec apresentou a humanidade como um corpo de uma doutrina, dentro de um corpo de uma doutrina, a visão da reencarnação como uma lei natural, uma lei divina, uma lei de Deus, por isso não pode ser alterada, não pode ser mudada, gerou muitos questionamentos na sociedade. Primeiro, que grande parte era materialista. Segundo, porque uma outra parte espiritualista não conseguia conceber a ideia da reencarnação como um fato natural. E um dos questionamentos que levava-se sempre em conta para tentar derrubar a tese da reencarnação era a questão de que a reencarnação era uma forma de romper os laços familiares. Veja, você está aqui, daqui a pouco você reencarna e os seus parentes ficam no mundo espiritual, você vai constituir uma outra família, você vai perder o vínculo com aquelas, por não terem a compreensão da dinâmica na vida, da vida no mundo espiritual, por entenderem
que o mundo espiritual não existe relacionamentos como se não pudesse fazer afeição, manter afeições, manter o amor no mundo espiritual. Então a tese da existência única, sem que eles percebessem, era muito pior. Então no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Allan Kardec vai colocar nos itens 18, 19, 21, 22 a análise desse texto, dessa visão que é colocada, destruindo essa ideia da existência única, como se fosse a única que respaldasse a ideia dos laços afetivos. Ao contrário, ele prova filosoficamente, teoricamente, que é muito mais fácil romper laços afetivos com uma existência única. Como? Primeiro, quando as almas, diz ele no item 21, 22, quando as almas nascem na visão de quem crê na existência única, elas são feitas no mesmo momento em que o corpo é feito. Então não existe vínculo entre os espíritos que nascem dentro de uma família. Então cada filho que está nascendo não tem ainda existência anterior, então não tem vínculo com ninguém, vai se construir o vínculo naquela existência. E assim que o amor de mãe, amor de pai, amor de avós, amor de irmão começam a ser construídos, a própria crença da existência única destrói com a morte. Porque na hora que vem a morte, vai para o mundo espiritual. Cada doutrina tem uma crença para essa vida depois da morte. Tem a do solitário, tem a de céu e inferno, tem, digamos, ou haja céu, ou haja inferno, imediatamente se rompe um laço familiar. Porque se alguém evoluiu mais que o outro, vai para o céu, quem não evoluiu vai para o inferno, pronto, ruptura total. Não há mais vínculo. Então, os meus filhos, aqueles que eu amo, se não acompanhar a evolução, não vão poder estar comigo onde eu estou. Veja como Allan Kardec coloca com propriedade, com bom senso, dentro do que ele aprende com os espíritos superiores e nos apresenta com essa doutrina. Veja como é muito mais complexa a visão da existência única. Então, nesses textos, Allan Kardec vai nos colocar no capítulo 21, no capítulo 22, umas questões, umas propostas tão lúcidas, que é impossível não compreender como a reencarnação é muito mais clara para manter os laços afetivos. Em primeiro lugar, a alma já existe antes de vir para o corpo. Então ela já habita o mundo espiritual. Então já pode haver laços afetivos. Então já pode existir um amor entre determinadas criaturas. Eles podem se encontrar na Terra. Ele nos apresenta nos itens 18, 19 desse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos apresenta exatamente essa visão de que as almas no mundo espiritual, elas podem se programar, se reencontrar na Terra, vir na mesma família ou por perto para se encontrarem na caminhada da existência, fortalecendo ainda mais os laços que já existiam. Então ele começa a mostrar que a pré-existência da alma já fortalece os laços afetivos. Por outro lado, quando nasce aqui na Terra, fortalece-se esses laços. Quando desencarna, mesmo um estando mais evoluído que o outro, em ambientes espirituais diferentes, não se perde esse laço, ao contrário, a lei de amor predomina. E os espíritos que evoluíram mais vão ajudar aqueles que evoluíram menos a prosseguirem. Às vezes reencarnam esses que evoluíram menos e esses que já estão mais evoluídos, ou vêm como missionários para ajudar aqueles que eles já amam, fortalecendo ainda mais o laço afetivo, ou ficam no mundo espiritual cuidando, amparando, inspirando, ligado pelos pensamentos aos que estão encarnados na Terra, de maneira que, com a pré-existência da alma, com a encarnação sendo uma reencarnação, com a vida depois da vida espiritual prosseguindo os laços afetivos, se fortalece muito mais esse vínculo entre as pessoas que estão crescendo em amor aqui na existência terrena. Tá aí, prezados ouvintes, a mensagem
do Zé Antônio, né, quando ele fala a respeito da reencarnação e laço de família, né, Michela? Ele fala, ele frisa muito bem, né, que o amor ele não se rompe e que as pessoas no mundo espiritual continuam amando aqueles que ficaram aqui e auxiliando, assim como aqueles que estão aqui auxiliando. E ele fala também ali, vocês ouviram, né, sobre o amor daquele que às vezes tem um pouco mais de conhecimento, ajudando aqueles nos nossos laços familiares a desenvolver aquele que não tem. Por isso nós temos tantas divergências na nossa família, porque cada um está num nível de evolução. E isso é que transfere, e isso é que faz com que todos se igualem. Porque às vezes tu tem aquela pessoa calma, que a ama, e tu tem aquele outro que ainda não conhece Deus. E a gente se une pelo esse laço maravilhoso que é o laço de amor e de família. Então eu queria dizer para vocês, tenham um ótimo domingo, um abençoado domingo e que a gente ame hoje e sempre. Antônio? Muito agradecido da oportunidade e reforçando aquilo que nós já dissemos, a família, o lado mais importante que temos, aonde Deus nos colocou para termos a melhor experiência de crescimento e de evolução. Muita paz, um bom domingo a todos. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe. Tenha uma ótima semana. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.